Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreveu que por trás de toda a ordem há um caos mais antigo e mais verdadeiro. Um caos que não desapareceu, apenas foi encoberto por regras, narrativas e funções. O louco, ou o tolo, é essa rachadura por onde o caos volta a respirar. Ele não é um erro, é uma lembrança viva de tudo o que foi excluído para que a sanidade fosse possível. Ele não ameaça porque quebra a ordem. Ele ameaça porque mostra que ela é frágil, mostra que o que chamamos de normalidade é uma performance e que a alma, cedo ou tarde, se cansa de atuar. Ele não é um desajustado, é alguém que não aguenta mais fingir. Ele não quebra o jogo por revolta, mas porque já não consegue mais segurar as peças. Camus dizia que o absurdo nasce do conflito entre o desejo de sentido e o silêncio do mundo. O louco carrega esse conflito no corpo. Ele não responde com lógica nem com coerência. Ele responde com excesso, com ruído, com imagens. Como se dissesse, o que eu sinto não cabe nas palavras que me deram. Ele não perdeu o juízo. Perdeu o enquadramento. James Hillman dizia que a alma não quer ser corrigida, quer ser escutada, mas escutar a alma exige uma linguagem que este mundo desaprendeu. Uma linguagem que não é objetiva, nem clara, nem eficiente. O louco fala essa outra língua. Ele é um corpo atravessado por símbolos que ainda não encontraram forma. Por isso ele fragmenta. Por isso ele incomoda, porque sua presença não pode ser traduzida sem que algo em nós também se desfaça. Em um mundo que valoriza o controle emocional, a produtividade e a estabilidade, o louco é um herege, não porque queira destruir nada, mas porque já não consegue sustentar o disfarce. Sua existência é uma denúncia silenciosa. Talvez não seja ele que está fora da realidade, talvez seja a realidade que deixou de acolher o simbólico, o contraditório, o incontrolável. Ele não se encaixa, mas não por escolha. É que, em algum momento, tudo o que ele era parou de caber. E agora, do lado de fora, ele caminha como quem carrega o último fragmento de um mundo onde ainda era possível sentir, sem precisar explicar. Jung dizia que, para conviver, a alma veste máscaras. Chamamos isso de persona, a identidade que mostramos ao mundo. Ela nos ajuda a funcionar, a sermos aceitos, a ter um lugar. Mas essa máscara tem um preço. Para usá-la, deixamos partes nossas pelo caminho, desejos intensos, medos difíceis, contradições que incomodam. Aos poucos, a espontaneidade vai sendo silenciada em nome da aceitação. O tolo é aquele que já não consegue sustentar essa farsa, não por orgulho, mas por esgotamento. Ele não é rebelde por escolha. Ele é sincero por colapso. Sua presença lembra tudo aquilo que a sociedade precisou apagar para parecer sã. Ele carrega o que foi excluído, o instinto, o impulso, a dor crua. Ele é a lembrança viva de que um dia fomos livres. Livres para sentir sem filtrar, para errar sem punição, para existir sem roteiro. Mas o riso do tolo não é leve. É um riso que sangra, um riso que emerge do ponto em que as palavras falham. Ele ri não da piada, mas do absurdo de ter que se explicar. Ele ri porque já não tem mais nada a defender. Sua liberdade não é idealizada, é sobrevivente. É o que sobra quando não há mais reputação a zelar, papel a cumprir, papelão a evitar. Ele já perdeu tudo o que o mundo cobra para conceder um lugar. E quem perde tudo já não teme mais nada. James Hillman dizia que a alma quer ser escutada, não curada. O tolo é essa alma sem filtro, sem moldura, sem manual. Ele não é provocação, é excesso. Um excesso que escapa pelos olhos, pelo corpo, pelas palavras que não se organizam. Ele não protesta, ele implode. E na implosão revela uma outra lucidez. A lucidez de quem já não consegue mentir, a lucidez de quem, mesmo despedaçado, ainda pulsa. Por isso o tolo incomoda tanto, porque ele mostra que existe vida fora da adaptação, que a coerência pode ser uma prisão, que nem toda estabilidade é sinal de saúde. Em um mundo onde todos treinam para parecer inteiros, ele aparece ferido, e mesmo assim, ainda está vivo.
E isso, para muita gente, é imperdoável. Ser considerado normal hoje é muitas vezes ser capaz de funcionar, acordar no horário, produzir, controlar as emoções, não demonstrar raiva, estar sempre bem. Mas o que acontece por dentro quando o preço da normalidade é sufocar a alma, quando a dor precisa ser calada para manter o ritmo, quando o desejo precisa ser apagado para caber na planilha? Erich Fromm dizia que, numa sociedade doente, a adaptação perfeita pode ser o maior sinal de patologia. E talvez a verdadeira loucura não esteja em quem colapsa, mas em quem aguenta demais, em quem sorri enquanto sangra, em quem se ajusta a um mundo que já perdeu o sentido, só para continuar pertencendo. O que chamamos de equilíbrio, às vezes, é só sobrevivência bem treinada. O louco é a rachadura visível dessa engrenagem. Ele não suporta mais a coerência forçada. Seu colapso não é fraqueza, é ruptura. Sua confusão não é falha, é denúncia. Ele grita onde todos aprenderam a sussurrar. Ele sente onde todos fingem neutralidade. E isso, num mundo que valoriza a contenção acima da verdade, é inaceitável. É mais fácil chamá-lo de desequilibrado do que reconhecer o desconforto que ele provoca. É mais simples medicar, silenciar, nomear como distúrbio tudo aquilo que ameaça a ilusão de que o mundo está em ordem. O tolo é aquele que vazou, que deixou a dor escapar pelas frestas, que não conseguiu mais sustentar o papel. E uma vez que a alma sangra em público, não há mais como voltar ao teatro. Ronald Lang escreveu que muitos dos chamados loucos são apenas os mais sensíveis, os que não conseguiram suportar uma realidade insana. O tolo, nesse sentido, não é uma falha, é um sintoma. Um sintoma de que há algo profundamente errado com o que chamamos de sanidade. Porque a verdadeira loucura talvez não seja colapsar, talvez seja continuar fingindo que está tudo bem, mesmo quando tudo em nós já desistiu de acreditar nisso. Existe um ponto em que a alma não suporta mais calar, em que o silêncio já não é proteção, mas sepultura. Nesse ponto, algo quebra. E o que chamamos de colapso pode ser, na verdade, um retorno. Um retorno ao que fomos antes de aprender a nos conter, antes da persona, antes da função, antes da linguagem. O louco vem desse lugar. Ele não caiu, foi empurrado. E ao cair, tocou algo que a maioria de nós passa a vida tentando evitar. Jung escreveu que o processo de individuação exige atravessar a sombra. Não é um caminho linear, é um mergulho. Uma descida para dentro de tudo o que foi reprimido, esquecido, evitado. O louco faz essa travessia, não por escolha, mas por urgência. E no fundo encontra um tipo de verdade que não cabe na forma. Ele fala com imagens, com gestos, com silêncios. Sua fala não é confusa, é simbólica. Sua mente não se desfez. Ela apenas deixou de obedecer à lógica comum. A quebra psíquica, muitas vezes, é a última tentativa da alma de ser ouvida. Quando todos os outros caminhos falham, resta o abismo. E o abismo não é punição, é gestação. O caos não destrói, ele reorganiza. Mas reorganiza fora da linguagem conhecida, fora das normas, fora dos contornos. O tolo, então, se torna um iniciando, um mensageiro de um lugar onde a razão não toca, mas onde a verdade ainda respira. Ele não quer ensinar nada, ele não quer convencer, ele apenas é. Sua presença é uma lembrança de que a dor pode parir outra forma de escuta, de que o colapso pode ser fértil, de que há uma lucidez que só nasce quando tudo o que sustentava o velho mundo já caiu. E talvez seja por isso que ele assusta tanto, porque ele carrega no corpo a prova de que o fundo existe e de que não se morre ali. Pelo menos não do jeito que se teme. Talvez o fundo não seja fim, mas origem. E o tolo, aquele que não voltou de lá com respostas, mas com outra pele, outra escuta, outro nome, um nome que ainda não sabemos dizer. A liberdade é uma promessa bonita.
até que ela se realiza. Quando ela deixa de ser ideal e vira realidade concreta, ela cobra. E o preço, muitas vezes, é a perda de pertencimento. O tolo sabe disso. Ele não depende mais da validação dos outros, mas também não tem mais onde se abrigar. Sua autonomia psíquica o tornou estrangeiro, não apenas da sociedade, mas também de si mesmo. Jung advertia que quem se afasta demais do coletivo corre o risco de ser engolido pela própria interioridade. E o tolo caminha nessa borda. Ele não é totalmente ego, nem totalmente arquétipo. Ele é fronteira. Ele é figura liminar, aquele que vive entre mundos. Por isso, não é compreendido. Por isso, não é reivindicado. Ele vê o que os outros não suportam enxergar, mas já não encontra linguagem comum para traduzir o que descobriu. Sua liberdade não tem plateia. Ela não inspira. Ela desestabiliza, porque mostra que é possível viver sem moldes, sem máscaras, sem garantias. Mas viver assim também significa não ter mais espelho, nem eco. Significa suportar o vazio de não ter onde voltar. O tolo está solto, mas não por leveza. Ele está solto porque os vínculos que o prendiam já não suportavam mais sua verdade. A alma desperta não encontra mais repouso entre corpos adormecidos. E isso gera um tipo de solidão que não é falta, é excesso. Excesso de percepção, de sensibilidade, de presença. O tolo sente demais, vê demais e por isso fica do lado de fora. Não porque quer, mas porque não consegue mais caber onde antes fingia pertencer. No fundo, ele é a lembrança viva de que a liberdade verdadeira não se encaixa. Ela desloca, ela desorganiza, ela isola. E talvez o mais trágico seja isso: perceber que a lucidez, quando não encontra espelhos, pode se tornar um exílio de quem vê com clareza, mas já não tem mais para onde olhar, porque tudo que era seguro se tornou mentira. Talvez o louco não tenha escolhido essa liberdade. Talvez ela tenha sido a única coisa que restou quando tudo mais desabou, quando os vínculos ruíram, as narrativas se esvaziaram, as palavras deixaram de fazer sentido. E o que sobrou foi ele, nu de função, vazio de personagem, cheio apenas de um silêncio que não pedia mais explicação. Viktor Frankl falava da última das liberdades humanas, a de escolher a atitude diante do inevitável. Mas o tolo parece ter atravessado até isso. Ele já não escolhe. Ele permanece. Permanece depois da escolha, depois da lógica, depois do jogo. Não há esforço em sua presença, não há tese. Há apenas um tipo de estar que se sustenta no colapso e que por isso mesmo se torna insuportável para quem ainda depende da ilusão de controle. Ele não quer ensinar nada, não quer ser modelo de nada. Ele só está. E esse estar, desamparado e inteiro, é a coisa mais subversiva que existe. Ele mostra que é possível viver sem personagem, sentir sem filtrar, existir sem precisar se provar. E isso desmonta toda a estrutura que sustenta o mundo da adaptação. Talvez a loucura não seja a perda do juízo. Talvez seja o rompimento com um mundo que já não permite mais sentir. Talvez o louco seja aquele que quebrou para não virar máquina, que colapsou para continuar humano, que perdeu tudo para não perder a alma. E talvez, só talvez, ele ainda esteja aqui, não para nos salvar, mas para lembrar. Lembrar que por trás da razão ainda existe caos, que por trás do controle ainda existe corpo, que por trás da linguagem ainda existe silêncio, e que nesse silêncio ainda é possível escutar algo que não quer nos curar, apenas nos acordar. Para apoiar ensaios como este, considere se inscrever no canal. Obrigado por estar aqui.